Após a criação desses slides, eu vou mostrar para vocês um complemento que é muito interessante e vale muito a pena você utilizar ele nos seus slides, que é o Pear Deck. O Pear Deck é um complemento, fica aqui em cima no botão complementos, tá? No link complementos. Esse é o complemento aqui, o Pear Deck, que nós vamos utilizar. Como é que você adiciona esse Pear Deck à sua lista de complementos? Você vem aqui embaixo no instalar complementos. Quando você selecione a opção ali de adicionar complementos, você já vai ver o Pear Deck aqui, ó, logo aqui em cima. É só você clicar nele e adicionar. No caso aqui, o meu já está adicionado, né? Então ele fica como gerenciar. Porém, basta você adicionar o Pear Deck como um complemento utilizando ali esse Easy Access que eu não tenho, tá vendo? Ó? Se eu clicar aqui no mais grátis, ele vai instalar o complemento no meu Google Slides. Eu já tenho isso. Então eu vou mostrar para vocês a grande sacada para deixar as suas aulas interativas. Então assim, não existe mais desculpa para aula expositiva. Essa aula aqui, ela pode ser uma mistura de momentos pequenos de uma exposição de conteúdo com atividades dinâmicas dentro do próprio Apresentações Google. E olha como ele funciona. Vou em Complementos, Pear Deck e vou em Open Pear Deck Add-on. O Pear Deck, ele transforma os seus Google Slides em uma aula interativa, tá? Onde o aluno vai participar utilizando o próprio dispositivo dele. E outra coisa muito legal aqui é que os alunos não precisam, você não precisa do projetor, por exemplo, para trabalhar com isso aqui. De repente, se você está lá sem o projetor não está funcionando, alguma coisa desse tipo, você consegue projetar direto no dispositivo do aluno, tá? Então, abri aqui o Pear Deck. Primeira coisa é o seguinte, ele tem aqui atividades que são para o começo da aula. Então, ó, ele deixa algumas perguntas, uma pergunta diretiva, ou de repente você quer fazer uma revisão sobre o que vem na tarefa de casa. Tudo isso aqui é customizado, tá? Então, por exemplo, eu vou clicar aqui em o que você aprendeu com a tarefa de casa. Vou clicar lá no slide, no primeiro slide, e vou colocar isso aqui porque eu quero que seja a primeira atividade da minha aula. Quero que eles façam uma reflexão sobre a tarefa de casa. Então, ó, eu posso vir aqui agora e mudar o texto. Você aprendeu com a tarefa de casa. Legal? Eu vou mostrar daqui a pouco como é que isso aparece para o aluno, tá? Então, ó, criei um slide que pergunta. Então aqui eu já falo, alunos, escrevam suas respostas. Vocês vão entender isso rapidinho daqui a pouco, tá? Outra coisa, ele tem então essas atividades de começo de aula, né? Que eu posso... aqui existe um outro que está dizendo assim... desenhe 2 tipos de coisas que você já sabe sobre o tópico de hoje. Então tem muito a ver com aquela preparação do aluno para a aula em casa, enfim. Tá? Então são as atividades de começo de aula. Existem atividades durante a aula, onde você tem perguntas de múltipla escolha. Aqui no caso tem um verdadeiro ou falso, né? Mas eles podem construir uma linha do tempo, ou né, preencher essas caixas aqui numa linha do tempo. Muito legal para professores de humanas. Aqui em cima você também pode fazer uma outra pergunta dissertativa, onde ele vai fazer um resumo do que ele acabou de aprender. Então, múltipla escolha. Aqui é um clicar e arrastar, né? Então ele vai ter que clicar numa dessa caixinha aqui e arrastar para encaixar corretamente nos outros itens. Isso aqui é muito legal, é um termômetro de entendimento, né? Então você pode perguntar, o que você está entendendo até agora? Como é que está o seu entendimento? Estou entendendo tudo, mais ou menos? Tem coisa que está confusa ainda ou não estou entendendo nada? Então muito legal isso aqui. Existem essas caixas de desenho para montar diagramas, enfim. Existe uma série de coisas que é o pessoal matemática, ó, um plano cartesiano ali, caixas de seleção, enfim. Existe uma série de atividades aqui dentro que você pode utilizar. Eu vou clicar aqui nessa múltipla escolha aqui do verdadeiro ou falso. Vou inserir logo após esse slide aqui do Facebook, tá? Estou inserindo essa informação lá dentro. Tá criando o slide, criou o slide. Eu venho aqui em cima e coloco a seguinte frase: devemos compartilhar nossa senha com nossos amigos. Aí eu vou perguntar, obviamente a resposta é falsa, mas eu vou centralizar aqui primeiro. Vou colocar aqui verdadeiro. Tem que diminuir o tamanho ali. Falso.
Ó, uma outra coisa legal também, ó, tem duas caixas de texto aqui, né? Cliquei na primeira, segurei o Shift no teclado, cliquei na segunda, tem as duas caixas selecionadas. Eu venho aqui e altero as duas ao mesmo tempo. Olha que coisa linda. Legal. Então criei uma pergunta verdadeiro ou falso no meio da minha aula, tá? Agora também tem aqui uma atividade para o final da aula. Então a End of Lesson tem aqui, tem atividades de reflexão. Aqui ó, por exemplo, tem um aqui que eu acho muito legal, que é a forma como eles colocam a pergunta. E eu vou inserir como último slide, e aí eu vou mostrar pra vocês como isso funciona. Então aqui ele fala assim, vamos supor que seu amigo tenha faltado na aula, né? Suponha que seu colega faltou. Aí ele pede para você aqui a seguinte atividade: o que você diria para ele sobre o conteúdo desta aula? Legal? Criei então aqui 3 atividades. Essas atividades que eu criei, você pode editar algumas coisinhas nela, tá? Por exemplo, se eu vir aqui nesse slide da múltipla escolha do verdadeiro ou falso, eu tenho aqui a opção aqui logo aqui embaixo, depois das atividades, né? Existe aqui o Choice, tá? Então eu clico ali no Choice e eu vou poder editar as opções do slide. Então aqui, ó, ainda está em inglês, tá? Ó, verdadeiro, resposta B, falso, tá? Update slide, então atualizou o slide, tá? Uma coisa importante aqui é que você não pode esquecer de vir aqui depois e editar essas opçõezinhas aqui e tal. Então eu venho aqui no texto aqui, deixa eu ver se aparece alguma coisa diferente. Não, ó, tá vendo? Ó, aonde que ele responde? No device, tá? Isso está correto aqui. Algumas dessas opções, principalmente desculpa, a múltipla escolha, você tem que editar as opções. Legal? Então, vamos ver como isso funciona? Para a gente testar isso, eu vou utilizar um outro navegador, porque senão vai ficar logado na mesma conta, não vai dar muito certo. Então, eu vou, primeiramente aqui, eu vou separar a minha tela. Então, olha aqui, eu vou pegar essa janela aqui e eu vou jogar ela para a esquerda. Ocupei agora metade da minha tela e eu vou agora clicar aqui no Firefox, né, para que ele fique na outra metade. Ó, dividir a minha tela em 2. Aqui do lado direito nós vamos simular a tela do aluno. Na tela da esquerda vamos simular a tela do professor. Então eu vou primeiro iniciar a apresentação. Você vai ver que é bem diferente, tá? Isso é importante, que quando você for apresentar com o Pear Deck, você não vai utilizar o botão apresentar do Google Slides. Você vai utilizar o botão apresentar do Pear Deck, tá? Para que ele abra essa janela aqui, tá? Lá, inicializando o Pear Deck, carregando. Legal. Ele dá, é muito parecido com o Quizlet, com o Kahoot, enfim. Tem um site, um link de um endereço, você tem esse endereço ali em cima, e você vai utilizar este endereço para poder acessar. Então o aluno vai digitar o joinpd.com, tá lá já, ó. Tá? Quando ele entrar no joinpd.com, vai abrir uma caixa pedindo o código da aula. E ele vai digitar esse código que está aqui embaixo, ó. IQMYD. Então, IQMYD. Tá? Então eu vou entrar na minha aula. Vou fazer o login com a minha conta pessoal aqui, para não ficar com a mesma conta do professor. Legal. Note que o aluno já está vendo o primeiro slide aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês? E se você não tiver o projetor? Agora, nesse caso aqui, o aluno está vendo isso aqui do dispositivo dele, tá? Então, ó, já tenho aqui um aluno conectado. Vou na minha tela de professor aqui agora, ó. Um aluno já está conectado. Opa, estamos aqui, tá? Iniciar aula. Quando eu clicar em iniciar aula, eu já estou vendo aqui, ó, que o meu slide já está aparecendo aqui. E eu vou, então, o aluno, vamos acompanhar as duas telas para ver o que acontece. Eu vou para o próximo slide. Troquei o meu slide aqui na minha tela. Abriu para o aluno. Olha só que legal isso aqui. Lembra que era uma pergunta? O que você aprendeu com a tarefa de casa? O aluno, além de ver o slide, ele também está vendo o quê? Uma caixa aqui do lado, ó, para ele digitar a resposta. Aprendi
devemos. Nossa, eu corro para digitar hoje. Utilizar senhas fortes. Tudo bem? Então ele colocou ali algo que ele aprendeu sobre a tarefa de casa. Na tela do professor, se vocês quiserem fazer uma discussão na aula, você pode mostrar as respostas. Ó, tem um botão aqui embaixo dizendo Show Responses. Quando eu clicar nesta opção, eu consigo ver a resposta que os alunos estão digitando. Isso é muito legal, muito dinâmico, tá? Vou trocar o slide mais uma vez agora, o slide 3. Ó, apareceu aquele slide sobre as dicas de se manter seguro na internet. Slide 4, aquele slide sobre as redes sociais. E aí vai vir o quê? Vai vir aquela pergunta de múltipla escolha agora, né? Olha lá. Devemos compartilhar nossa senha com nossos amigos. Verdadeiro ou falso? O aluno vem aqui, ó, na tela dele, ó. Esta opção é falsa. E olha que legal aqui, se eu colocar Show Responses. Você pode ver que, ó, conforme o aluno muda aqui a opção dele, você vê que o gráfico ele também se atualiza. Isso é muito legal, principalmente em questões de múltipla escolha, porque você pode utilizar as respostas para fazer debates mesmo, para eles, né, aprenderem outras habilidades além de simplesmente observar slides e copiar conteúdo, enfim. Então é uma série de coisas legais que você pode usar. Na próxima slide aqui, o slide 6 vai repetir o slide, então não tem nada, simplesmente aparece o slide ali para o aluno de novo, né? E aqui tem aquele slide do Twitter. No final aqui, nós vamos ter uma caixa de reflexão. Suponha que seu colega faltou, e vai aparecer aqui. Ó, eu vou deixar aqui no tempo real, aviso agora o Show Responses. Olha lá, aguardando respostas. E quando eu digitar aqui, diria que eles precisam aprender a se manter seguros online. Legal. Olha lá, ao mesmo tempo que eu fui digitando, foi aparecendo lá em cima então a edição. Terminei de apresentar. End, aqui embaixo, e ele vai pedir para você salvar a sessão. Eu vou salvar como segurança na internet e vou colocar 6º ano, tá? Para você ter acesso a esses dados depois, você precisa ter uma conta premium, tá? Uma conta pro do Pear Deck. Eu costumo fazer o seguinte, eu costumo tentar dar durante a aula alguns prints e salvar, tá? Algumas respostas de alunos para a gente saber se eles estão entendendo ou não, tá? Porque a gente não consegue acessar isso aqui depois. Eu já procurei em algum lugar, mas eu vou continuar nessa pesquisa para saber eventualmente se a gente consegue acessar esses dados dessas aulas que já foram prontas. Tudo bem? Vou clicar em salvar e terminar a sessão. Olha lá, a aula acabou para o aluno e eu voltei para o Google Slides. Fica a dica então do Pear Deck, super interessante, bem dinâmico e rápido para vocês utilizarem nas suas aulas.